Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Graciele, sou graduada em Administração e Ciências Contábeis, pós-graduada em Contabilidade, Perícia e Auditoria, também em Gestão do Trabalho e Educação e Saúde. Hoje nós vamos falar sobre políticas econômicas e o ciclo de negócios. Vamos lá? As três principais políticas econômicas adotadas pelo governo são as políticas monetárias, a política fiscal e a política cambial. Enquanto a primeira está voltada para a disponibilidade de moeda na economia e o custo do dinheiro, a segunda está relacionada com a arrecadação e gasto do governo. E a terceira está voltada para o posicionamento do governo no mercado de capitais. As políticas econômicas são políticas que os governos, dos países eles promovem justamente para fazer a movimentação do dinheiro, para facilitar a entrada e a saída, de dinheiro no país, para facilitar as relações internacionais. Então, enquanto políticas econômicas, nós iremos estudar, política monetária, política fiscal e a política cambial. Vamos lá? Políticas econômicas. O que vem a ser as políticas econômicas? Os instrumentos de política econômica são mais eficientes quando aplicados em países desenvolvidos, comparados com os países emergentes. Isso acontece, pois, nos países desenvolvidos, os mercados financeiros são maiores, mais maduros e bem mais estruturados. E a concentração da renda, a informalidade e a sonegação fiscal tendem a ser menor. Então, as políticas econômicas, são as políticas que os governos promovem para facilitar aí as transações internacionais, para facilitar a gestão da economia no país, essa gestão que é tão importante para o desenvolvimento da sua economia. O que vamos entender aqui é que todos os países, seja emergentes, países desenvolvidos ou não, eles irão praticar a política econômica. Porém, nos países mais desenvolvidos, essa política econômica ela tende a ser facilitada, porque os órgãos regulamentadores, eles vão atuar prontamente aí para promover essa política econômica. Enquanto política econômica, nós temos a política monetária, que mantém o foco de atuação sobre a quantidade de moeda em circulação, custo do dinheiro, oferta de dívidas públicas e a oferta de crédito. Geralmente, a política monetária é executada pelo Banco Central de cada país, possui o poder de influenciar a oferta e o custo de dinheiro da economia. Então, a política monetária é a política que os governos irão fazer para justamente equilibrar aí a circulação dessa moeda. Então, ele vai equilibrar para que os países eles consigam manter aí as suas políticas econômicas estáveis, para que haja também facilitação nas transações internacionais. Então, a política monetária, quando quando o governo, a gestão daquele país, ele promove a circulação da moeda, no mercado econômico, facilitando a lei da oferta e a da demanda, para que haja empresas, que consigam produzir e também para que os moradores daqueles países eles consigam também comprar, adquirir bens, assim como facilitar as transações internacionais para que haja a exportação, promovendo assim o desenvolvimento econômico daquele país. Políticas monetárias expansionistas é implementada a partir da redução do custo de dinheiro, elevando a liquidez na economia e a oferta de capital financeiro nos mercados. Então, essa política expansionista ela acontece quando há necessidade de redução do custo do dinheiro, para justamente facilitar aí as compras, para que possa movimentar aí a oferta, de produtos naquele país, para que as pessoas consigam também adquirir, aqueles bens e serviços. Então, é importante, em dado movimento, promover uma política expansionista justamente para reduzir o custo do dinheiro, para facilitar aí a oferta e a demanda no mercado e para que esse dinheiro circule. Então, são políticas, são estratégias econômicas, que os governantes eles utilizam justamente para facilitar essa movimentação desse dinheiro. Ela vai ser estudada, ela vai ser analisada para
se perceber em qual momento é importante promover a política monetária expansionista. Diz que a política monetária expansionista é quando a taxa básica de juros praticada é menor do que a taxa de juros de equilíbrio, que é aquela que não estimularia nem desestimularia a atividade econômica, né? Então, nós temos uma taxa de juros de equilíbrio, né? E as políticas econômicas elas vão ser estabelecidas em cada país, de acordo com a moeda local de cada país, de acordo com a política econômica, vai se estabelecer, né, uma taxa de juros de equilíbrio. Então, quando nós temos aí, né, a política monetária expansionista, essa taxa de juros ela vai ser menor do que a taxa de equilíbrio. Né? Por que um país ele promove essa política expansionista? Que é justamente para facilitar, reduzindo aí as taxas, né, de juros dos produtos, das mercadorias, empresas conseguem produzir mais com um preço melhor, mais acessível, né, para os seus clientes. Nós temos também a política monetária contracionista, né, que é implementada a partir do aumento do custo do dinheiro, então ela faz um papel ao contrário, né, da política expansionista, reduzindo a liquidez na economia e a oferta de capital financeiro nos mercados. Diz que a política monetária é contracionista quando a taxa básica de juros praticada é maior do que a taxa de juros de equilíbrio, já apresentado anteriormente. Então, nesse caso, né, acontece quando o dinheiro ele está circulando com muita facilidade. Isso também pode desequilibrar a economia no mercado. Então, para que haja, né, um equilíbrio aí, essas transações de dinheiro, né, é feita essa política monetária contracionista, que é justamente para aumentar aí o custo de dinheiro, né, para reduzir um pouco aí a liquidez na economia. Né? Isso acontece quando há muita injeção de dinheiro no mercado, né? E esse mercado ele pode sofrer um desequilíbrio por esse motivo, né? Então, o governo tem o papel principal de justamente equilibrar essas relações aí internacionais. Política monetária neutra é aquela que mantém o custo do dinheiro, ou seja, a taxa básica de juros em um patamar similar ao da taxa de juros de equilíbrio a longo prazo. Assim, a política monetária neutra não estimula nem desestimula a atividade econômica. Essa política monetária é adotada quando a atividade econômica próxima ao seu potencial, sem apresentar aceleração ou deceleração, e o mercado de trabalho apresenta baixos níveis de desemprego, mas não há pressão inflacionária na economia. Então, quando a economia está estabilizada, né, quando se percebe que há um equilíbrio aí, né, entre as taxas de juros, quando há um equilíbrio aí relacionado, né, aos níveis de desemprego, então se promove uma política monetária neutra, né, que é aquela que vai deixar o mercado estabilizado, né, que não vai ter nem uma taxa de juros muito alta, nem uma taxa de juros muito baixa, né, vai promover justamente o equilíbrio. Então, dado o momento, quando esse mercado estiver aí um patamar de equilíbrio, vai se manter aí essa política monetária neutra. Nós temos o recolhimento de depósito compulsório, né? Trata-se de um percentual dos recursos captados pelos bancos, depósitos à vista e a prazo que devem ser depositados no BCB. É um instrumento de controle monetário considerado como eficiente, uma vez que atua diretamente na oferta e custo de capital financeiro na economia, através do multiplicador econômico. Né? Então, esse recolhimento desses depósitos compulsórios, eles servem justamente, né, para parar um pouco essa entrada de dinheiro, né, no mercado. Então, para trazer um equilíbrio aí no mercado. Nós temos também as operações no mercado aberto, né? As operações de negociação de título no mercado aberto ou primário também são considerados instrumentos de política monetária bastante eficientes, dada a agilidade de implementação e reflexo sobre o mercado, a partir do aumento ou redução da oferta de títulos públicos. Ao negociar títulos públicos com as instituições financeiras do mercado monetário, o BCB consegue injetar ou retirar recursos financeiros da economia, influenciar o custo do dinheiro e a oferta de crédito por base dos bancos. Então, são estratégias, né, que o governo ele utiliza justamente para equilibrar a relação, né, do dinheiro no mercado.
Porque se há ocorrência, né, de altas taxas de juros ou há uma caída, né, nessa taxa de juros, pode justamente trazer o desequilíbrio, né, financeiro no mercado. E isso pode trazer altas taxas de juros, pode trazer desemprego, pode trazer falência das empresas. Então, isso pode ser prejudicial. Então, o mercado, né, monetário, ele busca com essas estratégias justamente promover esse equilíbrio. Nós temos também operações de redesconto bancário, né, que é quando algum banco necessita de recursos e não consegue realizar essa captação no mercado financeiro, ou seja, com outros bancos. Ele recorre ao BCB, que é o banco dos bancos, para financiar o banco nessa situação. O BCB realiza chamadas operações de redesconto bancário ou empréstimo de liquidez, né, que é para facilitar aí a negociação nesse banco que está sendo prejudicado, né? Então, ele traz o equilíbrio para esse banco para que ele consiga fazer essa negociação, para que ele consiga voltar aí essas transações normais. Então, esses foram os instrumentos, né, de controle monetário da aula de hoje. Até a próxima.